Eu vou lendo com calma aqui os trechos. Não sei se dá para ler todo o capítulo, porque os capítulos são curtos também, e vou comentando. E se vocês tiverem alguma coisa para contribuir, né, se alguém já leu e quiser também comentar, é só. Não tá, a câmera está aberta, né? É só abrir o microfone e falar. Como eu não vou compartilhar o texto na tela, então acho que é tranquilo assim. Então eu vou lendo. Pode ser? Talvez o texto que eu tenho aqui não seja idêntico ao que vocês têm aí, que o do PDF, mas é o mesmo conteúdo. Então, no capítulo 25, o Sócrates começa assim, né? Ao contrário, talvez vos pareça que eu, ainda falando disso, o faça com arrogância, pouco mais ou menos como quando falava da consideração e dos roubos. Mas não é assim, cidadãos atenienses. Antes e deste modo, estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disso, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo. Ele está se referindo ao tempo lá do julgamento, porque o julgamento parece que aconteceu numa tarde, numa tarde ou num dia. Ele está questionando aqui se esse julgamento fosse um pouco mais longo, né, eu teria mais chances de persuadir vocês, né, de que eu sou inocente. E eu creio que se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, está afirmando aqui, mas em muitos vos persuadiria. Ora, não é fácil, em pouco tempo, destruir grandes calúnias. Mais uma vez aqui, é o que nós já ouvimos. Ele está falando que durante muito tempo, né, vinham falando a respeito dele, mas falando calúnias, mentiras. Estando, pois, convencido de que não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la a mim mesmo e dizer, em meu dano, que mereço um mal e me assinalar um mal de tal sorte. Que devo temer? É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto, que eu digo ignorar se será um bem ou um mal. E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei bem ser um mal e propor-me a essa pena, o cárcere. E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos 11? A magistratura lá, como se fossem os senadores, né? Ou uma multa ficando amarrada enquanto não cabe de pagá-la, não cabe pagá-la. Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiqueis essa pena. Ah, eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse irrefletido ao ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vós, que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que procureis hoje livrar-vos dele. Serão os meus sermões mais fáceis de suportar para os outros? Muito longe disso, atenienses. Então, está falando aqui, ó, na verdade, vocês estão me condenando porque as coisas que eu digo para vocês incomodam, de certa forma, né? Bela vida, em verdade, seria a minha nesta idade, viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, sendo expulso. Sei bem que onde quer que eu vá, os jovens ouvirão meus discursos como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente, com qualquer pretexto. Está aqui confirmando ainda que, né, o que ele fala, na verdade, a escolha do outro é a escolha do outro ouvir. Né? Ele não obriga as pessoas a ouvirem e muito menos tomarem consciência das coisas. Né? Ele continua no capítulo 26. Ora, é possível que alguém pergunte, Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer aos deuses, ou ao Deus, e que por essa razão eu não poderia ficar tranquilo, não me acreditareis, supondo que tal afirmação é, de minha parte, uma fingida candura. Se ao contrário digo que o maior bem para o homem é justamente esse, falar todos os dias sobre a virtude
e os outros argumentos sobre os quais me ouviste raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem exame, aqui, essa parte aqui é célebre, essa parte. Uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Ainda menos me acreditareis ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo aos cidadãos, mas não é fácil torná-lo persuasivo. Então, aqui, essa parte aqui, uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, é célebre. Então, está nos chamando para que a gente tenha uma visão crítica das coisas que a gente fala, né? De como que a gente tem que pensar para falar, né? Analisar as coisas que estão à nossa volta, para não ser enganado, né? Uma vida não vale a pena ser vivida se ela não for constantemente examinada, posta em exame. Então ele está chamando a nossa atenção para o quê? Nós somos responsáveis pelas nossas tarefas, né? Nós somos responsáveis pelo que nossas atividades, né? Você como estudante, responsável pelas suas tarefas de estudante, né? Seu pai, sua mãe não vão fazer suas tarefas para você. Então, né, não adianta você apontar o dedo para o outro, né? Você tem que, ele está chamando, olha a responsabilidade, né? Examine-se a si mesmo, inclusive, né? Estou falando aqui no aspecto mais externo, mas aqui ele está até falando, examine-se a si mesmo, né? Sua consciência. E por outro lado, não estou habituado a acreditar-me digno de nenhum mal. De fato, se tivesse dinheiro, me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Mais uma vez aqui, que ele falou lá anteriormente, não sei se se lembram, né, que a maior prova, né, que ele estava agindo corretamente era a pobreza dele, ele não fazia por grana. Só se quiserdes multar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me, pois, em tanto. Mas Platão, cidadão atenienses, Críton, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em 30 minas e oferecem fiança. Multo-me, pois, em tanto, e eles vos serão fiadores dignos de crédito. Os alunos de Sócrates foram lá para pagar a fiança para ele, né? Ofereceram-se para pagar a fiança para ele. Por não ter, aí, capítulo 27, por não teres querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter da parte dos que desejam lançar opróbrio sobre a cidade a fama e a acusação de haverem sido os assassinos de um sábio, de Sócrates. Porque quem vos quiser desaprovar me chamará sem dúvida de sábio, embora eu não seja. Mais uma vez aqui, né, a consciência de que, né, só sei que nada sei, vamos dizer assim, né? Pois bem, tivesses esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vós vedes de fato a minha idade, e digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo além disso, mais o seguinte a esses mesmos: é possível que tenhais acreditado aos cidadãos que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínio, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer e fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Caí por falta, não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e por não querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando, me fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, certo, estáis habituados a ouvir de outros. Ele falou lá no início, acho que foi no capítulo 26, que ele não ia lançar a mão de choramingar, nem ia lançar a mão não ia fazer apelo para que ele fosse liberto. Ele falou isso lá no capítulo 25, ou 24 ou 25, se não me engano. Mas nem mesmo agora, na hora do perigo, eu faria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como fiz. Antes prefiro mesmo morrer, tendo-me defendido desse modo a viver daquele outro. Então ele está aqui falando, olha, eu não vou abrir mão do que eu acredito, né? Eu prefiro morrer do que... Tem outro trecho também, não sei se vocês lembram, que ele fala, né? Mesmo que vocês dissessem, me libertassem dessa condenação, né? E dizendo que eu, para ser liberto, poderia abrir mão da filosofia, ou de filosofar, ou de questionar, né? Eu não abriria mão disso, eu prefiro morrer a abrir mão de filosofar. Nem todos os tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir à morte. Aqui também é muito impressionante, né? Que ele fala para a gente que todos nós,
encontraremos a morte, né? Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se poderia evitar de morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há, nos perigos individuais, para evitar a morte, se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Olha como é que ele faz como é que ele apresenta aqui, né? A morte, que é lenta, mas chegou a ele mais rápido. E a maldade, né? Que é mais rápida, que vai ficar com aqueles que continuam, né, como magistrados e que condenaram, né? Assim eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. Então, se eu estou sendo condenado à morte, vocês vão ser condenados a ficar junto da maldade até que vivam, né? E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Capítulo 28. Até aqui, como é que está o entendimento aí? Alguém quer fazer um comentário? Então vou continuar aqui a leitura. Agora, pois, quero vaticinar-vos, né, falar com vocês, o que se seguirá. Ó, vós que me condenaste, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam, ensinam, né, quando estão para morrer. Digo-vos, de fato, ó cidadãos, que me condenastes, que logo depois da minha morte vos virá uma vingança muito mais severa por Zeus do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizeste isso acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes, de dar conta da vossa vida. Mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Então, ó, vocês estão pensando que vão se livrar, eles vão se livrar de mim, mas das ideias que eu, porventura, tenha difundido, né, ou da forma pela qual eu buscava a verdade, isso já está com os outros, né? A ideia não morre. Eu posso morrer, mas a ideia não vai morrer. A ideia do diálogo, do método dialógico, né? Tanto é que nós hoje aqui, nós estamos no século, né, 21, 2020, e a gente está falando de Sócrates aí. A ideia dele permanece até hoje. Vocês já falaram que a gente consegue o texto para vocês, alguns de vocês já disseram que o texto é muito atual, né, que faz a gente olhar para a realidade. Está se confirmando o que ele está falando aqui. Em maior número serão os vossos censores que eu até agora contive e vós não preparastes. E tanto mais vos atacarão, quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais matando os homens, entreter algum dos vossos críticos, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facilíssimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quando se puder, melhor. Faço, pois, esse vaticínio, né? Estou exortando, né? Vaticinando, estou aconselhando a vós que me condenaste. Chego ao fim. Capítulo 29. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito desse caso que acaba de ocorrer, enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos todos juntos, enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém. Aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio em todos os tempos passados me era sempre frequente e se opunha ainda nos mais pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Demônio aqui não é esse demônio da igreja cristã que a gente conhece, né? O daimon,
É a voz que ecoava que seria um sobrenatural, né? Um Deus que ele segue, mas não uma figura representativa do demônio da igreja ocidental cristã, né? Aqui é uma outra figura. Ora, aconteceram-me essas coisas que vós mesmos estáis vendo e que, de certo, alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal dos Deus não se me opôs, nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui, ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo, não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Está falando dessa voz interior, né, que não conteve ele, né, ele prosseguiu, né, tem essa questão de a gente às vezes vai fazer alguma coisa, a gente, né, tem um contato, né, com alguma coisa que nossa consciência, né, ele está falando disso aqui. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem. E estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tem uma grande prova, que por muito menos o habitual signo, aqui ele fala, o meu daimon, né, se me teria oposto se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma e de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma outra dessas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência. E para a alma, uma migração desse lugar para outro. Ó, primeiro sujeito que começa, né, que transmite para a gente a ideia de imortalidade da alma. Né? O Sócrates vai ser um dos primeiros que vai falar dessa questão. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite na qual estivesse dormindo sem ter nenhum sonho e comparasse essa noite a outras noites e dias de sua vida e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor e mais docemente naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto desse modo todo o tempo se resume em uma única noite. Se ao contrário, a morte é como uma passagem desse para outro lugar, e se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, qual bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Então ele está aqui, né, falando, olha, eu vou me libertar dessa casca aqui, desse corpo, e minha alma vai para um lugar muito melhor. Né? E a gente pode até identificar aqui a influência de Sócrates e de Platão nas religiões cristãs, né? Porque se acharmos o Hades libertando-nos destes que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça acolá. Minos e Radamante, aí são os nomes que dos deuses lá, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer por acaso, pouco acaso? Que preço não sereis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Exílio e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente, a conversação acolá seria maravilhosa. Quando eu encontrasse, aqui são vários nomes, Palamandes, Ajax, né, e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar com os meus casos, e o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios e não são. E a que preço, ó juízes, não se consentiria em examinar aqueles que guiou o grande exército de Troia, Ulisses, Sísifo, ou infinitos outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza aqueles de lá mandam a morte por isso, porque além do mais, são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é que o que dizem é verdade. E, para acabar, o último capítulo curtinho, mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar essa única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem,
nem durante sua vida, nem depois de morto, que os deuses não se desinteressam do que a ele concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu no que a mim concerne não é devido ao acaso, mas é a prova de que, para mim, era melhor morrer agora e ser libertado das coisas desse mundo. Eis também a razão por que a divina voz não me dissuadiu, e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Então ele está aqui falando, olha, estou aceitando essa condenação justamente pelo que eu falei ali. Né? A morte talvez não seja uma coisa má, uma coisa ruim. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam acusar-me um mal, causar-me um mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas da virtude. É o que ele está falando aqui, ó. O que eu faço hoje, né, eu aconselho que vocês façam com os meus filhos e com as outras pessoas. Mas chame a atenção deles quando eles derem valor mais às coisas materiais do que ao próprio ser, né? E se acreditarem ser qualquer coisa, não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, tereis de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte? Isto é segredo, exceto para Deus. Então aqui o Sócrates termina a sua defesa. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dessa defesa de Sócrates, dessa leitura que nós fizemos nesse mês de outubro. Nós temos aí mais um tempinho, mais uns 20 minutos. Vocês podiam aí falar um pouco, né, do que vocês acharam da figura do Sócrates, das ideias, as principais ideias que o Sócrates... Porque aqui tem várias ideias. Eu fui falando ao longo da leitura, né? Tem várias ideias que norteiam o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo, como é que nós nos relacionamos com o mundo. Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí que tenha chamado a atenção de vocês nessa leitura. Eu gostei muito da leitura e eu achei que ela se provou cada vez mais, tipo, o sentido da leitura, a defesa dele era porque ele desnorteava as pessoas e que não seguia os caminhos, tipo, dos divinos, e aí se provou que foi, na verdade, alguma coisa política. E aí, tipo, como isso foi mudando, né, ao longo da história você via o processo que, na verdade, não era um assunto religioso, e sim um assunto político. E como o Sócrates aceitou bem essa condenação, mesmo que ele achasse injusto e tal, ele, na verdade, ele aceitou bem, ele falou que até seria o melhor caminho para ele se ele morresse. E aí eu achei muito legal, tipo, a visão dele. Muito legal, Beatriz, você falou uma coisa que, assim, a gente vai ter várias perspectivas. Você chamou atenção para a questão política. Isso é uma perspectiva do texto, porque eu não sei se você lembra, ele falou que foi senador e que abriu mão do cargo público justamente porque ele sofreu uma represália, né? Ele foi a única pessoa que fez um voto ali contrário, todo mundo ali pressionando ele. Ele falou ali que se ele permanecesse naquele ambiente, ele seria morto. Então, isso é um aspecto que você pegou aí do texto do Sócrates. Tem outros aspectos, mas foi muito bom, é isso mesmo, entendeu? Mas tem outras coisas. Eu queria que o Nicolas falou alguma coisa também. Muito bem, Beatriz. Queria ouvir o Nicolas também. Fala pra gente aí, Nicolas. Ele escreveu aqui, mas você podia... tem condições de você falar aí, Nicolas? Tá, então eu vou ler aqui o que o Nicolas escreveu. Peraí, deixa eu ver. O Nicolas escreveu assim: a primeira parte
em que Sócrates falou que devia ter mais tempo e ninguém deveria se defender em apenas um dia. Me fez pensar os julgamentos atuais, porque hoje em dia, se não me engano, ele é feito em turnos e dias diferentes. Sim, o tempo é tempo mais longo, né? Você tem né, são sessões de julgamento, né? Achei bem interessante também, o Nicolas continua. No final, ele acabou não perdendo totalmente, pois ele mesmo não acreditava que a morte seria uma pena pior do que não filosofar. Poderia ser até uma benção. Então, essa questão de perder e ganhar, né? Ele, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai relativizar, né? Ele vai dizer, olha, talvez, né? É como se ele abrisse assim uma reticência. Talvez, né? O mal que vocês acham que estão me causando não sejam tão mal assim, né? Porque esse mundo aqui, né? Ele falou também no início do livro, esse mundo aqui, ele tá no meio da maldade, né? Ele fala isso também no final, né? O que é mais lento é a morte, o que é mais rápido é a maldade. Muito interessante as colocações do Nicolas e da Beatriz. João tem. Oi, João, pode falar. Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta. Pode falar. O que o Sócrates provocou nesses acusadores? Porque, tipo, ele fala do que ele sentiu, mas, tipo, o que esses acusadores sentiram com isso? Qual foi o resultado para eles? Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem algum comentário aqui. Olha, você está falando depois que ele foi condenado e tudo Depois que mais? ele foi condenado, as pessoas sentiram alguma coisa, tipo, um pouco de remorso ou qualquer coisa assim? Olha, eu vou responder para você. Na verdade, assim, aquilo que eu falei, eu acho que eu falei durante a leitura. Os acusadores dele conseguiram o intento, né, que queriam, que foi fazer com que o Sócrates morresse, né, fosse condenado à morte. No entanto, o que acontece é que as ideias de Sócrates permaneceram, né? Eu não sei o que aconteceu com a Então eles Nitro, né? continuaram angustiados com isso, como se nada tivesse mudado e eles tivessem feito isso para nada? Não, eu não acredito que seja isso. Eu acredito que eles tenham ficado meio perturbados, porque fala assim, poxa, mas Eles como é acharam que que seria o fim, né? Com o é assim? Sócrates É morto assim, como e assim? aí chegando. Esse camarada a gente tá mandando ele pra morte. E ele tá falando isso, pô, esse camarada é maluco. Assim, eles devem ter ficado atônitos, né? Atônitos com a postura do Sócrates. E as ideias do Sócrates permaneceram, né? O que deve ter deixado eles mais confusos ainda. Sim, e o que ensina pra gente, né, como a gente deve olhar para a realidade, porque a história ela tem dois lados, né, tem várias perspectivas, uma circunstância tem várias perspectivas, e não só uma, entendeu? Então é isso que o texto mostra pra gente, né, a perplexidade que o Sócrates causou nos seus interlocutores, né, nos dá a possibilidade de pensar nessas outras possibilidades, né? Alguém mais quer falar? Que eu acho que pô, tá interessante aí, tem mais 10 minutinhos aí. Eduarda, João Pedro, façam comentários aí do texto. Yasmin leu, acho que Yasmin leu o texto. Laura, quem mais está aqui? Mas tem bastante gente aí hoje. Beleza. Cláudio tá aí, ó. Beatriz, Cláudio Eduardo, Erasmo, João Pedro, Thiago X, não sei o nome, Laura Melo, Lucas, Nicolas e Yasmin. Matheus Garcia, então. Matheus Garcia está aí com a gente. Eu, assim, na verdade, o que acontece? Nós terminamos a leitura da Apologia. Eu sempre faço isso no primeiro ano, porque é uma obra que vocês não podem deixar de conhecer. Ela condensa muitas reflexões,
e muitas coisas que vão ser depois desenvolvidas no direito, né? Na ética, né? Na filosofia de um modo geral. E eu estou pretendendo, eu acho que eu coloquei lá já no grupo, o mês que vem, né? Todas as aulas vão ser destinadas a gente ter uma introdução à filosofia africana. Então, saber a origem, né? Quais são alguns pensadores, o que está sendo dito hoje, que hoje em dia está sendo muito pesquisado e tem sido trazida à tona a existência desse pensamento africano. Porque, como vocês viram, o pensamento filosófico ele está baseado, ele está centralizado, tá centralizado na Europa, né? E ali na Grécia, né? Então, muitos dizem, inclusive, que esses gregos viajaram e tiveram contato com outros povos asiáticos, africanos, né, indianos, e desenvolveram na Grécia a filosofia, sistematizaram a filosofia. Mas a filosofia, em outros pontos do mundo, contemporaneamente à Grécia, tinha um desenvolvimento, tinha um pensamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu acho que a gente pode terminar aqui. O que vocês acham? Se tiver um comentário ou pergunta, se não tiver mais comentários e nenhuma pergunta, eu estou dando por encerrada a nossa aula de hoje. Vamos lá, mais 5 minutos então. Ai, não precisa pelar. Eu não instalei aqui eu ia instalar aqui um sistema para fazer a chamada automática, mas eu não consegui, hoje não deu tempo. Peço que vocês coloquem o nome de vocês aí no chat, por favor. E turma. Obrigado. Miguel nem falou hoje aí. Aí, Miguel tá aí. Agora, às 4 horas, minha esposa vai dar uma palestra. Vou colocar lá no grupo para vocês assistirem. Vai ser no Facebook. Ela vai falar sobre educação. Se vocês puderem assistir, vou colocar o convite lá agora. Perdão, caiu aqui, de repente caiu a minha conexão. Então, vou colocar lá no grupo de vocês o convite. Acho que já tá bom já, né? Ninguém tá mais nada para perguntar. Podemos terminar então? Então, beleza. Um abraço, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Ótima aula aí. Valeu.
Tchau, professor. Adeus.